Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus. E para que possamos continuar as nossas aulas de língua portuguesa, hoje veremos a concordância verbal. Então, a concordância pode ser verbal ou nominal. Concordância nominal nós vimos nas duas aulas anteriores. Quem tiver interesse pode estar procurando aí no canal. Então, a concordância verbal é relacionar harmoniosamente palavras de uma frase. Não é apenas relacionar, é relacionar harmoniosamente, de forma harmoniosa, de forma que se possa ter uma leitura fria daquilo. Então, na concordância verbal, às vezes algumas palavras são modificadas em função de outras que as orientam. Então, o verbo é modificado em função do substantivo, em função do sujeito. O sujeito está orientando a frase ou o verbo está orientando a frase, certo? Então, a concordância verbal é a relação entre o sujeito e o verbo. A concordância verbal vai determinar que o verbo flexione de acordo com o núcleo do sujeito da oração, certo? Então, apenas o núcleo do sujeito vai fazer com que essa flexão aconteça. E essa flexão acontece em número, ou seja, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, seja singular ou plural, certo? Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Temos um exemplo aqui. Os alunos que gostavam de estudar leram o material. Uma coisa muito importante, gente. Não se atentem apenas aos elementos que estão focados, com os elementos que fazem parte da concordância, porque toda a frase é importante. Em uma interpretação, em uma compreensão de texto, às vezes você se atentar apenas aos elementos destacados, como por exemplo aqui, que é alunos, que é o sujeito, né? Que é o núcleo do sujeito, e leram, que é o verbo, você terá que olhar para esses dois e ver se eles estão concordando. Então, alunos está no plural, leram está no plural, certo? Então, o verbo está flexionando em número e pessoa de acordo com o sujeito. Mas, em uma interpretação, você terá que se atentar a todos os elementos, os artigos, os adjetivos, os pronomes, as conjunções, enfim. Você terá que se atentar a tudo isso para que você consiga interpretar. E a concordância verbal ela não vai acontecer por acaso. Existem regras que regem todo este fenômeno da língua portuguesa. E essas regras vão fazer com que o sujeito se modifique, com que o sujeito seja apresentado de formas diferentes. A primeira regra é a regra geral, né? É a regra do sujeito simples. Já vimos também os tipos de sujeito. Então, quem tiver interesse, procure no canal. Então, temos a oração com o sujeito simples e possui apenas o núcleo, né? Possui apenas um agente. Apenas um sujeito está praticando a ação ou recebendo a ação. O verbo flexionará concordando com o núcleo. Ele vai flexionar em número e pessoa, certo? Então aqui a gente tem um exemplo anexado aqui. O uso de drogas e bebidas nos concursos atrapalha os alunos. Então aqui a gente tem uso concordando com atrapalha. Se o uso está no singular, o verbo atrapalhar também ficará no singular. O verbo atrapalhar é um verbo transitivo direto, ele vai receber um objeto direto, que é os alunos, e o núcleo do sujeito é uso. O uso de drogas e bebidas é o sujeito por completo. O núcleo é uso. Por quê? Porque não é as drogas e as bebidas que estão atrapalhando, mas sim o uso delas. Então, basicamente, o contexto da frase também vai ser impactante na nossa interpretação. Por isso que eu disse, o que concorda é o sujeito e o verbo. Mas os elementos, os outros elementos, os complementos, são importantes também, tá? Então vamos lá. O sujeito é eu me confundi aqui, me desculpem, eu estava nessa aqui. Então, uma dica aqui. Você vai destacar o verbo, né? Usando o sistema SVC. Você destaca o verbo e pergunta.
Quem é o sujeito? Então, verbo é atrapalha. Quem atrapalha? O uso de drogas e bebidas, não as drogas e bebidas em si. Você vai encontrar o sujeito, né, que é o uso de drogas e bebidas, e vai identificar o núcleo do sujeito e ver se ele está flexionado. Como não está, o verbo também não flexionará, ele se manterá original. E você terá que ver se o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Concordando, então está tudo certo. É muito simples, não é muito difícil, também não é muito fácil. Às vezes as pessoas subestimam este conteúdo, assim como complemento, assim como concordância nominal. Mas o que vai concordar com o verbo, mais uma vez, para refrisar, né, não é o sujeito, apenas o núcleo do sujeito. Se o sujeito todo, se o sujeito completo concordasse com o verbo, a maioria dos verbos concordariam no plural, e não seria legal, né? A língua não teria variação, a língua não teria flexões. Temos outro exemplo aqui. O choro das crianças das comunidades carentes nos comove. O choro das crianças das comunidades carentes é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é apenas choro. Nós temos o nós, que é um objeto direto, e o comove, que é um verbo transitivo direto, certo? Então, o sujeito é o choro das crianças das comunidades carentes e o núcleo do sujeito é choro. Então, o verbo transitivo direto comove está concordando apenas com choro. Choro está no singular, o verbo ficará no singular. O que comove é o choro e não as crianças em si. O choro das crianças comove. Então, a concordância do verbo comover deve ocorrer no singular, certo? Porque o núcleo do sujeito está no singular. Então, vamos aqui destrinchar essa frase. O termo o, né, que é um artigo, mas vimos na aula anterior que tudo aquilo que está cercando o sujeito será um adjunto adnominal. Ele estará junto ao nome. Então, o choro é o núcleo do sujeito, o o, que é um artigo, é um adjunto adnominal, das crianças é um adjunto adnominal, está junto do sujeito, das comunidades carentes é adjunto adnominal, o nós é um objeto direto e comove um verbo transitivo direto. Então, tudo isso que não é núcleo do sujeito, que não faz parte do núcleo, é sujeito ainda, é um adjunto adnominal. É um sujeito, mas é um adjunto adnominal, certo? Muito simples, não tem nada muito complexo, isso aqui não cai muito em provas, mas é bom se atentar a isso, ter esta noção de que esse tipo de coisa acontece. Agora, eu quero falar para vocês sobre a intencionalidade discursiva. Na língua portuguesa, tudo é significado. Se não é significado, é significante. Então, a intencionalidade vai demonstrar o significado de certas coisas. Então, a intencionalidade vai remeter à intenção do emissor em determinada situação comunicativa. O discurso deve ser coerente e coeso. Então, deve haver um significado, deve haver um caminho no qual aquele discurso deve percorrer. E essa intenção, o autor sempre vai deixar essa intenção clara. Você tem que, você tem que descobrir qual é a intenção do autor. No exemplo aqui, o uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalha os alunos. A intenção do emissor é dizer o que atrapalha os alunos. No caso, é apenas o uso, e não as drogas em si. A intenção, se a intenção fosse o contrário, né, se ele quisesse dizer que as drogas e bebidas atrapalham, ele não colocaria o uso, o verbo usar. Ele deixaria apenas drogas e bebidas atrapalham os alunos. Mas automaticamente, você identificaria que a droga e a bebida vai atrapalhar apenas se ela for usada. Então, não faz muito sentido. Então, por isso que a intencionalidade discursiva tem que ser coerente. Tem que ter uma forma no qual aquilo atrapalha. Tem que ter uma objetificação daquilo. Então, basicamente é isso que a intencionalidade discursiva traz. E é muito importante se atentar a isso, certo? Então, agora aqui a gente vai para concordância em sentença invertida. É o verbo antes do sujeito. Verbo da sentença invertida é comum no singular.
O sujeito da oração é mencionado somente depois do predicado verbal, principalmente em sentenças longas. Isso aqui é um pouco complicado. Nas provas, os avaliadores vão colocar sentenças muito longas, em que o verbo estará antes do sujeito, e isso acabará complicando um pouco. Já vi pessoas confundindo sujeito com verbo por conta disso. Então, temos aqui o exemplo: vinham de algum lugar bonito aqueles viajantes. Então, nós temos o verbo vir, né, que está conjugado aqui, na terceira pessoa, e o núcleo do sujeito, que é viajantes. Então, a gente tem as classificações sintáticas. Viajantes é o núcleo do sujeito. Aqueles, adjunto adnominal, pois está junto ao nome, de certa forma, né, está junto ao nome. Temos o vinham, que é um verbo intransitivo. E de algum lugar bonito, um adjunto adverbial de lugar. Ele está referenciando um lugar. Então, basicamente é isso. Quando o verbo estiver antes do sujeito, a sentença será invertida. E isso acontece basicamente sempre no singular. Dificilmente o verbo estará no plural antes do sujeito. Concordância no plural com marca de pluralização. A concordância acontece na terceira pessoa do presente do indicativo dos verbos ter e vir. E derivados recebem acentuação gráfica como marca de pluralização. A gente já viu nas aulas anteriores, mas o acento circunflexo ele marca a pluralização em alguns verbos. E no ter e vir, veremos como isso acontece. Então aqui a gente tem a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Nós temos eles têm, eles vêm, eles contêm, eles detêm, eles intervêm. Esse acento aqui está indicando singularização. Já esse aqui indica pluralização, tá? Então, a terceira pessoa do singular do presente indicativo está indicando um presente, né? Como já vimos aí. E a terceira pessoa do plural presente do indicativo está indicando basicamente um futuro, como se fosse um pretérito perfeito. Então, eles têm, vai marcar a pluralização, que está no plural. Eles vêm, eles contêm, eles detêm, eles intervêm. Então, o acento circunflexo aqui está marcando pluralização. Ele só serve para isso. Então, no singular tem esse acento aqui. E no plural tem esse outro acento. Então, vamos a um exemplo. As pessoas humildes das zonas rurais têm problemas. Pessoas é núcleo do sujeito. As pessoas humildes das zonas rurais é sujeito. O tem é um verbo transitivo direto. E problemas é o complemento, certo? Então, sujeito, as pessoas humildes das zonas rurais. Núcleo do sujeito, pessoas. O núcleo se apresenta no plural, também, o verbo também irá para o plural. Pessoas têm. Isso aqui está pluralizando para concordar com o sujeito no plural. E ele deve carregar acento circunflexo para distinguir-se do verbo no singular. O acento circunflexo marca a pluralização na língua portuguesa. Guardem isso, isso é muito importante. Então vamos lá, a classificação dos termos desta oração aqui. As é um adjunto adnominal por estar próximo ou acompanhando o sujeito. Pessoas é um núcleo do sujeito. Humildes, adjunto adnominal. Das zonas rurais poderia ser um complemento, um objeto direto, um objeto indireto. No caso aqui, como é um verbo transitivo direto, seria um objeto direto. Mas aqui, ele é um adjunto adnominal. O tem é um verbo transitivo direto e problemas, objeto direto. Agora temos alguns casos especiais, algumas exceções, né? Que é com o sujeito composto. A concordância em períodos com sujeito composto, a regra é simples. Com o sujeito composto anteposto, ou seja, antes, né, o sujeito antes do verbo, o verbo concorda no plural. Com o sujeito composto proposto, o verbo vai para o plural, concorda com o núcleo mais próximo. É como se fosse a concordância atrativa e a gramatical. É muito simples. Então vamos lá, o anteposto. Com o sujeito composto anteposto, o verbo concorda no plural. A oração com o sujeito anteposto ao verbo segue a ordem direta, a ordem natural da estrutura da língua. Então, é uma ordem natural, a ordem que estamos acostumados a ver. Então, por isso, a concordância do verbo também deve seguir a concordância natural da língua. Então, se houver dois núcleos do sujeito, o verbo fica obrigatoriamente no plural. O gato e a gata miaram, certo? Gato e gata são dois sujeitos, ou seja, um sujeito composto. O professor e seu aluno chegaram.
o aluno e a professora estudaram. Então, basicamente, se temos um verbo composto, ele ficará no plural. Vimos que existem, que não é dessa forma, mas como isso aqui é um caso especial, o sujeito está anteposto, o sujeito está antes do verbo, então acontece dessa forma. Agora vamos ao proposto. Com sujeito composto promposto. O verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Então, são permitidos dois tipos de concordância, a gramatical ou atrativa. Exemplos: miaram o gato e a gata. Vocês podem ver que o verbo está antes do sujeito. Então, miaram o gato e a gata. Chegaram o professor e seu aluno. Estudaram o aluno e a professora. Essa primeira parte aqui, quando a gente segue a concordância gramatical, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa daqui. Agora, na concordância atrativa, é miou o gato e a gata. Chegou o professor e seu aluno. Estudou o aluno e a professora. Então, o que prevaleceu vai ser o núcleo predominante, né? O núcleo predominante não. O gênero predominante, que é o gato, que é masculino. Como masculino é o coringa do gênero. Está no singular, certo? Concordou apenas com um, não concordou com o outro. Então, ficará no singular. Singular com um gênero dominante masculino. Temos agora outro exemplo aqui, que é ligado pelo conectivo ou. Sujeito composto ligado pelo conectivo ou. Então, quando houver exclusão, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando houver simultaneidade, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Então, a gente vai ver agora a relação de exclusão. Ou é um ou é outro, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, João ou José casará com Maria. É um ou outro, não os dois. João ou José. Pedro ou Amanda virá. Reparem que o verbo está na terceira pessoa do singular. Certo? Está no singular. Pedro ou Amanda virá me visitar. Ou um ou outro. Ou Pedro ou Amanda. Arroz ou batata. Ou um ou outro. Ou arroz ou batata. Acompanha o prato principal. Então, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, relação de simultaneidade. Ambos. Ambos estão sendo utilizados, ambos são verídicos na sentença. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Reparem, terceira pessoa do singular, relação de exclusão. Terceira pessoa do plural, relação de simultaneidade. Então, muito frio ou muito calor pode matar o bebê. Ou muito frio ou muito calor. Os dois podem matar o bebê. Ticket de refeição ou vale alimentação são aceitos. Os dois são aceitos. Salada ou sobremesa acompanham o prato principal. Salada ou sobremesa acompanham. Os dois podem acompanhar. Então, reparem que o verbo está na terceira pessoa do plural. Em alguns, podem acompanhar até uma locução verbal. Certo? A gente vê isso daqui a pouco. A gente vai ver muita coisa sobre locução verbal. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então, agora a gente vai ver o sujeito composto. Regras de concordância com o sujeito composto. Com núcleos sinônimos ou quase sinônimos. O verbo fica na terceira pessoa do singular ou vai para o plural. Exemplos: a paz e a tranquilidade comoveu o povo. A paz e a tranquilidade comoveram o povo. Isso aqui fala sobre núcleos sinônimos ou quase sinônimos. Paz é quase sinônimo de tranquilidade. Tranquilidade é parecido. Se a gente for estudar a semântica da palavra, é parecido. Então, vai para o singular ou vai para o plural. Tenho certa dificuldade em falar plural. Enfim. Então, um dos dois, né? Mas isso daqui é facultativo. Os dois estão certos. Mas apenas nesses casos, que há uma semelhança semântica entre as palavras. E os núcleos podem ser diretamente sinônimos ou aproximados semanticamente. O que é isso? Eles têm a semântica parecida. O significado, o que eles remetem, é algo muito parecido. Então, a concordância que ocorre de modo natural, com o verbo natural, que é a concordância gramatical, é a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Então, essa aqui é a correta, mas essa aqui não está errada por ser facultativo, por ser escolha. Nós escolhemos a forma que isso ficará, certo? Então, basicamente, eu vou parar por aqui. Voltaremos aqui na próxima aula, exatamente nessa parte aqui. E é isso aí. Desejo tudo de melhor sempre. Estudem e até a próxima.